Olá, amigos do Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e trago a vocês um dos assuntos mais polêmicos e questionados sobre o que realmente encontra-se por detrás do apocalipse. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses, Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. A partir do capítulo 6 e basicamente até o final do livro, toda a narrativa do Apocalipse de João vai se estruturar na execução de 3 ciclos de pragas, sendo 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A apresentação e eliminação dos inimigos escatológicos seria o dragão, o monstro do mar, o monstro da terra, Babilônia, e a descrição do mundo de bem-aventurança, Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Mas é a descrição da execução das pragas que dá força e a estrutura da narrativa do Apocalipse, pois se inicia no capítulo 6 e só termina no capítulo 19. Leitores comuns do Apocalipse de João tendem a interpretar os ciclos de pragas como uma sequência linear de eventos do tempo escatológico. É como se antes que o final dos tempos viesse, todas as pragas teriam que se realizar. Alguns intérpretes acreditam que as pragas seriam um guia secreto e alegórico para se entender a história da humanidade, como um castigo que antecede o retorno de Jesus. Não faltam mapas para localizar num evento ou no outro da história as catástrofes, as guerras e os governantes que teriam sido pré-anunciados neste livro, que seria, portanto, um guia de acontecimentos. Há, no entanto, intérpretes ainda mais literais que aguardam para um futuro próximo um curto, mas intenso período de sofrimento e punição que antecede a chamada Segunda Vinda de Cristo. Esse tipo de interpretação, que se convencionou chamar de fundamentalista, ganhou até expressão num filme muito divulgado chamado Deixados para Trás, inspirado em livro do mesmo título. Segundo essa leitura do Apocalipse, os fiéis a Cristo serão arrebatados, tirados da terra e milagrosamente transportados para os céus de surpresa, após o que sobreviverão às pragas escatológicas contra os impenitentes. Somente após um período conhecido como a Grande Tribulação, no qual ainda é possível, em meio a sofrimentos, arrepender-se, Jesus voltará e estabelecerá seu reino. Mas o que une ambas as formas de interpretação, a dos alegóricos, que acreditam que o Apocalipse é um guia histórico, e dos literais, que aguardam para o futuro a chegada das pragas, é que eles partem basicamente do mesmo princípio, de que as pragas devem ser entendidas como uma sequência linear de eventos. Proporemos uma interpretação alternativa de que a estrutura da narrativa das pragas do Apocalipse não enfatiza a linearidade das ações, mas uma repetição crescente que, de fato, leva o leitor a sincronizar diferentes aspectos problemáticos de sua realidade. No carrossel de pragas que enfatizam morte, destruição e sofrimento na política, na guerra, na idolatria, na natureza, o leitor é colocado diante de um quadro em movimento que lhe permite interligar as coisas, relacionar políticas e escatologia, guerra, idolatria, ao modo de pensamento mítico. Assim, progressão na narrativa e um clímax no final do último ciclo de pragas, mas essa função é secundária a provar uma compreensão multifacetada do mundo. Temos de fato 3 sequências de pragas no livro, mas elas não se seguem uma das outras. Na verdade, uma está contida na outra, uma potencialmente tem todas as outras. Vejamos como são estruturados os ciclos de pragas. Ciclo 1, os 7 selos. O cavaleiro do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo esverdeado, alma sob o altar do templo celeste, terremoto e cataclismos, anjo diante do altar do templo celeste recebe 7 trombetas. No ciclo 2, ainda das 7 trombetas, chuva de granizo e sangue, montanha de fogo lançada no mar, estrela cai sobre rios, anjo atinge sol, lua e estrelas, abre-se o abismo e gafanhotos saem, soltos os 4 anjos exterminadores do Eufrates, culto no céu e abertura do templo. No ciclo 3, 7 taças, úlcera sobre os homens, mar transforma-se em sangue, água dos rios transforma-se em sangue, o sol queima os homens, reino da besta mergulhado em trevas, vence os reis do Oriente, demônios enganadores, grande terremoto destrói Babilônia. Notem que um ciclo não é seguido por outro, como se tivéssemos 21 pragas a serem executadas em sequência. O 7º selo, que inspirou Ingmar Bergman no seu famoso filme, não executa praga alguma. Ele contém as 7 seguintes. Nele, os anjos, com as 7 trombetas, aparecem. O mesmo acontece com a 7ª trombeta. Ela não é uma praga, mas sim a abertura das 7 taças, de forma que podemos dizer que o 7º selo contém tudo o que é narrado em seguida, o que igualmente acontece com a 7ª trombeta.
Se na estrutura as pragas não são lineares, o mesmo podemos dizer sobre âmbitos de atuação e sobre seus efeitos. Temos pragas contra a natureza, no ciclo de 7 trombetas, nas quais 1/3 das coisas é danificada, mar, água doce, astros. Já no ciclo de 7 taças, a destruição é completa. Nos mesmos âmbitos, não são fatos acontecidos ou a acontecer, mas âmbitos da realidade humana que, para o profeta João, tornam-se insuportável a existência. O que nos chama atenção no texto é a forma como os problemas da sociedade são apresentados integradamente. As ações humanas são más, as potências opressoras, os demônios muitos, a natureza inóspita. E a punição e a libertação divina sobre o mundo abrangem todos esses âmbitos. Calcular eventos ou o tempo em que essas pragas teriam acontecido ou viriam a acontecer é deixar de levar em consideração a linguagem mítica em que o Apocalipse foi concebido. A salvação escatológica está diretamente relacionada com a origem do mal, no tempo primordial. Deus, ao julgar o mundo, executando as pragas, está lutando contra as forças do caos que se instalaram no cosmos e na sociedade. Essas forças se revelam de forma ainda mais radical no tempo do fim, uma vez que elas também revelam sua verdadeira natureza satânica. Todos os âmbitos da existência humana estão envolvidos no combate entre as forças divinas e o caos destruidor. O Apocalipse é uma obra redigida para motivar comunidades judaico-cristãs do primeiro século que se sentem ameaçadas no mundo opressivo e violento do Mediterrâneo dominado por Roma. Mas a forma de oferecer respostas ao leitor não é ingenuamente otimista, ao contrário, João mergulha seu leitor em imagens que espelham a violência vivenciada por eles no dia a dia. Entender os objetivos pelos quais o Apocalipse foi redigido é difícil para o leitor moderno, pois dizer que o livro traz consolo e esperança não condiz muito com as imagens fortes e violentas que encontramos ali. É verdade que o Apocalipse tinha esse objetivo, mas para aqueles leitores dentro do seu horizonte de compreensão. Para nós não faz sentido nem gera qualquer esperança dizer que seremos salvos quando Deus destruir toda a natureza e eliminar todos os nossos inimigos. O Deus desta obra não é todo caracterizado por amor e perdão. A divisão entre os seus santos e os pecadores está definitivamente estabelecida, como a própria obra diz no fechamento. O malfeitor continue fazendo mal, o sujo continue a sujar-se, todavia o justo continue praticando justiça e o santo santifique-se ainda mais. Essas palavras devem ser compreendidas na perspectiva do dualismo apocalíptico, da qual falamos na introdução. O mundo é dividido entre forças do bem e forças do mal, e a tensão é irreconciliável, sendo que o final dos tempos é apenas a vitória do bem com a total erradicação do mal. O Apocalipse apresenta, portanto, um problema para as teologias cristãs e para seus desejos de se tornarem atuais para a sociedade contemporânea. Mas não devemos abrir mão da pergunta: por que ler o Apocalipse de João? Porque sua forma de apresentar o mundo fascinou tanta gente no passado e continua a fascinar as pessoas ainda hoje. Creio que o que torna o Apocalipse de João uma obra especial não é apenas o que ele diz, mas a forma como o diz. Independentemente de fazermos perguntas desconfortáveis sobre se as esperanças de seus primeiros ouvintes e leitores foram frustradas ou não, é interessante nos debruçarmos um pouco nas formas catárticas de expressão desta obra. Se por um lado João escreveu para consolar e dar esperança, e vimos que essa esperança não é universal, sendo antes voltada exclusivamente para o seu grupo, ele não o faz num formato comparável ao que conhecemos das religiões contemporâneas. Para falar de esperança, o visionário destrincha o presente, explora suas dores e sofrimentos, recorre a imagens de um realismo quase bizarro, abre e expõe as feridas sem piedade. Todo o Apocalipse é ruminar amargo do sofrimento humano e cósmico. Ao invés de apresentar o mundo e a realidade numa perspectiva positiva e bem-aventurada, ele marca sua obra com a extorsão do "se fiel até a morte" e adverte que dar testemunho conduz à morte. Nesse tempo, a palavra martírio ainda não era usada no sentido técnico de dar a vida para uma causa, era apenas testemunhar. Mas de tanto que ela vem associada no Apocalipse com sofrimento e morte, a literatura dos primeiros cristãos depois de João teve dificuldades de falar em martírio sem o sentido de entregar a vida à morte. Há uma imagem que expressa bem essa relação do livro com a realidade e a visão contida no 5º selo que descreve almas dos mortos vistas no céu, sob o altar, imolados.
E elas gritavam: Senhor Santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Cada um deles recebe uma veste branca e lhes é dito que esperassem. Por pouco tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. Temos que destacar algumas coisas nesta visão. Primeiro, que ela apresenta o próprio grupo, a si mesmos, como almas imoladas. A imagem é de um altar no templo, provavelmente no templo celeste, sob o qual pessoas que foram sacrificadas estão aguardando. É uma imagem muito forte. Não se trata de pessoas realmente mortas, mas da forma como o texto apresenta as pessoas do seu grupo. Nesse período, não haviam começado ainda as grandes perseguições de Roma contra os cristãos. Acontecimentos desse tipo não são registrados na Ásia Menor, mas havia medo, tensão e uma consciência de como a realidade deles era marcada cotidianamente pelo sofrimento causado pela violência. Na sequência da narrativa, encontramos um segundo elemento que merece destaque: o clamor por vingança. Esse texto expressa um profundo descontentamento com o mundo como ele é. Ele apela para imagens religiosas judaicas centrais, vítimas sacrificadas sob o altar, para mostrar que as coisas se desenrolam de uma forma inconcebível. O grito, até quando, é uma das formas de protesto mais marcantes. Mostra que o Apocalipse não é uma obra conformista e ingênua. Por fim, é importante mostrar um último aspecto do texto que destaca a ambiguidade da experiência da vida destas pessoas. Elas recebem roupas brancas e devem esperar por mais mortos. A roupa branca é um sinônimo de pureza e de dignidade, mas vestir uma nova roupa nestes textos judaicos antigos também indica assumir um novo corpo, um corpo transformado, o corpo de ressurreição semelhante à dos anjos. O texto aponta para uma dupla identidade destas pessoas. São vítimas e, ao mesmo tempo, portadoras de uma dignidade especial. Homens e mulheres perseguidos e também anjos gloriosos, e tudo isso é definido pela perspectiva temporal, a espera. Esta também é ambígua e desconfortável, é a espera da salvação, mas também espera da morte e sofrimento, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. As novas vítimas partilharão do destino deles, mas também de sua bem-aventurança. Mas a bem-aventurança já começou, pois eles são vítimas sob o altar vestidos com roupas brancas. O texto não aponta para uma solução, mas revela uma situação ambígua. De onde vem essa situação ambígua? Quem faz com que as pessoas comuns sejam transformadas em vítimas sob o altar? As cenas que antecedem o quinto selo oferecem a resposta a essas questões. Talvez as pragas mais famosas do livro sejam os 4 cavaleiros descritos no capítulo 6. O cordeiro abriu os selos e vozes do trono convocam os cavaleiros um a um. Essa é a sequência de cavaleiros, instrumentos e suas funções. Primeiro, o cavaleiro branco. Ele recebe um arco e uma coroa. Ele deve vencer. O cavaleiro vermelho porta uma grande espada e deve promover guerra. O cavaleiro preto carrega uma balança, é responsável por tributar alimentos e, portanto, pelo aumento do preço da comida. E o cavaleiro esverdeado é o mais forte de todos, pois seu âmbito tem espada, fome, peste, feras, e ele promove a morte. Na história da interpretação desses cavaleiros foram entendidos como eventos e poderes, passados ou futuros, mas o fato de virem em um conjunto de 4 cavaleiros enviado pelos anjos da mesma forma como um vem, e a caracterização de todos eles como cavaleiros armados mostra que eles retratam um conjunto, uma realidade bélica. São soldados. Esses soldados representam de forma espetacular os diferentes aspectos da opressão militar no mundo mediterrâneo. Dominação, morte violenta, fome, peste. O fato deles abrirem o ciclo das pragas é muito sugestivo e aponta para a atualidade destas visões. Partindo da violência do poder militar e das desgraças que causava, as pragas passam a descrever cataclismos, terremotos, água que se torna em sangue, chagas, etc. Todos esses ciclos de desgraça são como que puxados pelos 4 cavaleiros soldados. Eles podem estar indicando de onde surgem as mazelas vividas por todos os habitantes do mundo. Indicam onde ocorrem as quebras de equilíbrio no cosmos, mas o característico da linguagem apocalíptica é integrar e inverter os elementos na narrativa. Por um lado, a apresentação dos cavaleiros é comandada pelo Cordeiro e seus anjos. Eles são vistos como pragas contra o mundo ímpio e idólatra, mas esta explicação não dá conta do poder das pragas desencadeadas na narrativa. A estes 4 selos, os 4 cavaleiros seguem-se um quinto
selo, e nele encontramos cristãos mortos, vítimas sob o altar celeste que descrevemos anteriormente, ou seja, a realidade de que trata o Apocalipse, descrita com densidade simbólica e mítica, é tão determinante que ela não permite que a narrativa a isole. O mal da violência militar é de tal forma demoníaco que atinge a todos indiscriminadamente. As pragas eram destinadas para todos os ímpios, mas atingem também os fiéis. O que resguarda as vítimas, ou seja, os mortos do grupo de João, é a identidade oculta. A força e ambiguidade da representação mítica e escatológica do Apocalipse não se limitam à forma como ele narra o presente como um mundo em guerra. Tudo isso é tão avassalador e domina de tal forma a estrutura dos símbolos de que se utiliza que determina até a própria imagem da libertação final. Ela é apresentada na visão do outro guerreiro montado sobre o cavalo com exércitos que saem para a batalha. Lemos no capítulo 19. Vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que o montava chamava-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele traz um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto embedecido de sangue. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. De sua mão sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as governará com o cetro de ferro. É ele quem pisa o lagar do vinho, que é a furiosa cólera de Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa traz escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A imagem que nos é apresentada de Jesus é inédita e impressionante. O pacífico Messias Galileu foi transformado em um temível guerreiro. É verdade que seu texto enfatiza sua justiça e a sua relação especial com Deus, mas também não deixa de enfatizar seu poder e a realeza, suas armas, sua função de exercer o juízo e, é claro, a forma violenta de exercer juízo. É interessante notar a preocupação com essa transformação pela qual Jesus passou neste texto, tanto que há 3 referências em seu nome. Seu verdadeiro nome, ninguém sabia, nem ele mesmo. Depois é chamado Palavra de Deus. Por fim, ele assume a identidade inequívoca, nada menos que Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o meio pela qual ele alcança essa posição de poder é a guerra escatológica. Os versos que se seguem mostram o campo de batalha sendo preparado e seus inimigos sendo postados para a luta. O texto assume proporções horrendas ao convocar as aves do céu para comerem as carnes dos mortos na batalha. Todos os inimigos de Deus, dos maiores aos menores, foram aniquilados pelo Jesus Cavaleiro. Ele inicia a abertura do ciclo de pragas como cordeiro imolado e termina como guerreiro exterminador. João é escravo dos símbolos com que interpreta o seu mundo. Romantizar o Apocalipse de João falando de promessas de um mundo novo de justiça, sem considerar o preço simbólico que ele nos impõe, é ingênuo. Mas é importante fazer justiça a linguagem simbólica densa com que esse texto reflete e problematiza o seu mundo. Mais do que um texto de expressa as coisas que vão acontecer, o Apocalipse nos mostra uma forma de integrar sofrimentos e expectativas, medos e fantasias. Ao mesmo tempo, os poderes do mal, os monstros imperialistas apocalípticos e os exércitos da morte se apossam das pessoas e as sacrificam. Mas também, neste mesmo tempo, elas ascendem aos céus, frequentam os cultos do templo celeste, recebem revelações sobre como as coisas são realmente na relação com os poderes divinos. O que encontramos não é uma promessa de salvação linear, mas da reconstituição do mundo sob os novos poderes. Ao final do livro, temos sequências de narrativa que mostram como o mundo agoniza na perspectiva escatológica. Quando a narrativa está por terminar, ela abre uma nova sessão. Quando esperamos o desfecho, vem uma nova cena. Alguns especialistas ficaram constrangidos com este final sem fim do Apocalipse. Toda a cena do juízo já estava pronta no capítulo 19. Por isso, criaram hipóteses sobre a possibilidade de que algum redator tivesse acrescentado cenas no final do livro depois do profeta João. Mas querer uma narrativa muito linear e consequência lógica nos textos apocalípticos é desconsiderar sua origem na experiência visionária. Nossa tarefa é tentar interpretar o sentido desta densidade da narrativa no final do livro. Após a terrível batalha escatológica narrada no capítulo 19, seria de esperar a chegada do reino de Deus, mas não é o que acontece. Uma nova cena dramática se desenrola. Um anjo desce do céu, tendo nas mãos a chave do abismo. Ele prendeu ali Satanás para que seja solto após 1000 anos. Durante esse tempo, ele não poderia mais seduzir as nações. Em seguida é narrada a primeira ressurreição que leva todas as vítimas, os que haviam sido fiéis ao Cordeiro. Mas logo após 1000 anos, Satanás é solto em uma batalha
batalha é preparada. Nela, o diabo e seus aliados são derrotados por Deus. Ele faz com que desça fogo dos céus. O destino deles é o lago de fogo e enxofre. E assim procede-se a segunda morte. Os seres humanos foram todos entregues pela morte para julgamento, segundo os seus atos. Os que não tinham seus nomes escritos no livro da vida também foram atirados no lago de fogo. Esse texto de difícil interpretação foi paradigmático para grupos milenaristas na história. E até hoje, alguns grupos protestantes debatem ferrenhamente sobre se o milênio é simbólico ou literal. A força dessa narrativa, ao meu ver, está na imagem em que o diabo, o que seduz as nações, é preso no abismo. Depois disso, são colocados tronos para julgamento e as vítimas, o que pode nos lembrar a cena dos degolados debaixo do altar no capítulo 6, são ressuscitadas. Diz o texto que eles reinaram com Cristo por 1000 anos. Uma vez que o diabo é solto, inicia-se o que é um problema maior da narrativa de João, a guerra. As inversões são claras, retirado o poder diabólico, reinam as vítimas, e quando este retorna, se reinicia a guerra. E quando são definitivamente derrotados, vem um novo julgamento acompanhado na segunda morte. O livro não poderia terminar sem mais uma retomada do tema da violência. Até aqui acompanhamos o capítulo 20. Ele preparou o terreno para a apresentação da restauração do cosmos. Só agora a morada de Deus com os homens pode ser estabelecida. A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva. A beleza do que se segue é preciosa. Esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. A morte não exigirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. A descrição da cidade é dominada por luxo, ouro, pedras preciosas, medidas exageradas, muralhas e portas. O diferencial dessa cidade é determinado em oposição ao reino dos 1000 anos. Nela não haverá templo e nem sol e lua que a iluminem. Por quê? Porque o Senhor é o seu próprio templo e o próprio Deus a iluminará. Ou seja, o reino dos 1000 anos de paz é possível porque o diabo é preso, se ausenta. Da mesma forma, a felicidade escatológica determinada pelo fato de Deus estar presente e iluminar essa cidade. A imagem arquétipa da cidade, onde Deus habita, soma-se outra, não menos primordial, a árvore da vida. E por fim vem a declaração de que o trono de Deus e do Cordeiro está no meio da cidade e que seus servos poderão prestar-lhes culto. Agora o Senhor vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Retomamos assim a cena inicial da visão do trono de Deus e da entrega do livro selado ao Cordeiro dos capítulos 4 e 5. Ainda que o templo não seja mais necessário, fato é que todo o cosmos se tornará um templo e que o culto a Deus será oferecido no meio da cidade santa. O que existia potencialmente no princípio da narrativa é efetivado no tempo final. Por isso, podemos dizer que todo o trama já começa com o desfecho anunciado. Faltava apenas que o céu descesse sobre a terra e que os contrários fossem suprimidos, com o sagrado invadindo o profano, com o poder de Deus vencendo definitivamente os poderes diabólicos. O visionário expressa bem esta invasão do celeste sobre o mundano quando descreve a cidade santa descendo dos céus. O Apocalipse de João termina expressando esperança, mas não de forma romântica como desejariam seus leitores modernos, mas reorganizando o mundo a partir da experiência religiosa de seus primeiros leitores. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre as 7 chaves para ler o Apocalipse. Grande abraços a todos e bons sustos!